E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili e hoje vamos aqui para um vídeo para você que já pediu tanto isso, para todo mundo que já pediu tanto isso, na verdade que é um vídeo tutorial de como eu faço meus time-lapses, através de que técnicas, através de qual pensamento, qual a filosofia por trás dessa maravilhosa técnica que chamamos de time-lapse, não é verdade galera? Não tem uma tradução para português eu acho, ou se tiver aí você pode comentar e me ensinar uma coisa, assim como eu acredito que você possa aprender algumas coisas com esse vídeo. Então vamos lá galera. Qual que é o conceito por trás do time-lapse? É primeiro usar o foco. Pronto. Qual que é o conselho por trás dessa maravilha que a gente chama de time-lapse? É o seguinte, a gente vai tirar várias fotos e em sequência elas vão formar um vídeo. Pra quem não sabe, um vídeo desse que você está assistindo é feito também de várias fotos, de milhares, milhões de fotos, dependendo do caso, que são colocadas em seguida e reproduzidas aí na sua telinha, não é verdade? Dependendo, obviamente, de alguns fatores, mas no grosso é isso aí. O time-lapse, na verdade, o que vai acontecer? Você vai tirar uma foto, você vai esperar o tempo passar, tirar outra foto, esperar a mesma quantidade de tempo passar, tirar outra foto. Então, com isso em mente, a gente tem aí o propósito do time-lapse, que é, na verdade, mostrar a passagem de tempo. Porque em vez de ficar filmando uma estrela, por exemplo, ou sei lá, um carro andar assim, devagarinho, tá? Você vai tirar uma foto dele aqui, ele aqui, ele aqui. E aí você vai passar isso rápido. Por isso, um time-lapse é composto também de milhares de fotos, centenas ou dezenas, dependendo do tamanho do time-lapse que você tá fazendo, certo? E como é que você começa aí a entrar nesse maravilhoso mundo do time-lapse? Da seguinte maneira, galera. Eu no iPhone, pelo menos, usava o próprio aplicativo do sistema iOS. No Android, nunca tentei fazer time-lapse pra saber, pra ser honesto, mas com certeza existem milhares de aplicativos aí. E o pessoal que já faz time-lapse pelo celular pode comentar. Vocês estão vendo agora um time-lapse que eu fiz com o meu iPhone no Canadá, que ficou muito bonito, das montanhas. E o aplicativo é bem simples de mexer. Recomendo aí que vocês comecem através de aplicativos no celular. Pode ser uma coisa legal, você se divertir aí, enfim. Você só precisa de algumas coisas, certo? Você precisa de uma superfície estável. Eu já usei até o meu celular para usar como base para minha câmera ou colocar lá no chão mesmo, dependendo do lugar, em cima de uma cadeira. Então, não necessariamente você precisa de um tripé. Um tripé é bom porque você tem mais flexibilidade para enquadrar o que você quiser, certo? Mas antes de enquadrar, você também tem que pensar no que você tá retratando, porque tem que ser algo que mostre que tem uma passagem de tempo. Não adianta você fazer um time-lapse de um prédio sendo construído que vai demorar meses e meses por, sei lá, 2 horas. Ninguém vai ver o progresso do prédio. Agora, se você quiser fazer das nuvens, se o céu tiver nuvens, tiver um vento legal e você conseguir ver as nuvens se movimentando, você em 5 minutos consegue fazer um time-lapse legal, por exemplo. Voltando ao assunto, você precisa de um tripé. Um tripé é uma superfície instável não. Instável é o que você não quer, porque aí você vai ver várias coisas tremidas, assim, várias imagens tremidas no seu time-lapse e não é isso que você quer, certo? Uma vez eu fui fazer um time-lapse aqui de cima do prédio, tava tanto vento que a câmera ficou tremida e o time-lapse saiu chacoalhado, assim, só que eu consegui estabilizar no software de edição que eu uso, então ficou muito legal. Mas é interessante você ver que realmente precisa estar extremamente estável, você não pode encostar na câmera, que já vai fazer uma diferença, uma coisa bem delicada, assim. Eu uso o próprio aplicativo nativo da Sony, que você tem que pagar $10 por ele, infelizmente, porque a câmera já é cara, você tem que pagar mais $10 pelo aplicativo, mas enfim, a Sony tem uma App Store nas câmeras dela que vendem aplicativos do gênero. É uma saída muito prática, porque você não precisa do intervalômetro. O intervalômetro, quer ver o que é? Vou te mostrar. Vou te mostrar o que é um intervalômetro. Um intervalômetro é isso aqui, galera. É uma espécie de aparelhinho que ele vai disparar o seu obturador de tempos em tempos e vai programar o seu obturador para ser disparado com uma certa velocidade específica que você determinar. É bem prático também se você não quiser comprar o aplicativo. Pelo menos aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos eles são baratos. Eu acredito que também tem algumas opções baratas para você no Brasilzão de Deus. É muito genérico, mas a marca chama JJC. Através desse cabo, que é um HDMI mini, se eu não estou enganado, eu consigo... Não é HDMI não, velho. Isso aqui é outro cabo. É USB micro, sei lá, um cabo que tem na minha câmera, eu esqueci o nome agora. Eu consigo conectar na minha câmera, eu ligo isso aqui, eu determino o intervalo, eu determino o... Enfim, se ele... Tem algumas opções aqui, mas é basicamente para determinar um intervalo de quanto em quanto tempo o meu ar-condicionado vai ligar, ou melhor, o meu aquecedor. E aí ligou o aquecedor, e aí vai estragar o áudio do André. Através do intervalômetro você consegue fazer time-lapse, através de aplicativos nativos você consegue fazer time-lapse, através até do seu celular você consegue fazer um time-lapse de repente, não é verdade? O que é importante ter em mente com o time-lapse? Você vai precisar determinar um espaço de tempo com que as fotos vão ser registradas, certo? Como eu falei, se você está registrando uma coisa que vai demorar muito tempo para acontecer, você bota aí, sei lá, 20, 30 segundos entre uma foto e outra, bota aí centenas de fotos e deixa a câmera lá, cara. Deixa
deixar lá. Se for uma coisa mais rápida, uma ação mais rápida, você pode registrar com menos tempo, de repente 2, 1 segundo, dependendo do que tá rolando. Mas o que é importante você ter em mente quando você vai fazer o timelapse? A exposição ela vai mudar de acordo com o tempo que você tá fazendo timelapse. Deixar só o ISO no automático para compensar. Você pode deixar também só a velocidade do obturador no automático se você quiser. E também se você quiser deixar aqueles borrãozinhos quando você estiver fazendo timelapse de carro, lembre de deixar a velocidade do obturador lenta e compensar com os outros atributos aí como a abertura e o ISO. Foco é uma coisa importante, por exemplo. Você pode colocar no foco manual, que aí você vai ter a garantia do que você tá registrando ali vai estar sempre focado. E se você colocar no foco automático, às vezes você vai tirar umas fotos com o foco em outro lugar. Então, para você ter o controle total, é melhor você determinar o foco ali bonitinho com foco manual, que vai ser sucesso. Dependendo do que você quer registrar, se for uma paisagem com nuvens, que é o que a maioria da galera faz, ou uma paisagem qualquer, você pode registrar com uma lente grande angular, que para quem não viu meu tutorial de lentes, vou linkar aqui em cima para vocês irem lá e assistirem. E aí sempre vem a dúvida, né? Pô, quantos segundos eu uso para tal coisa? Ou quanto tempo vai demorar para esse timelapse terminar? O aplicativo da Sony tem essa vantagem, né? Ele já faz uma barrinha de progresso ali de acordo com o timelapse, já fala quanto tempo vai durar o vídeo final e quanto tempo vai durar o timelapse em si para terminar de registrar tudo. Isso é uma das vantagens do aplicativo da Sony que eu gosto e por isso que eu parei de usar o intervalômetro. Tem também aplicativos para celular, você pode botar lá, sei lá, timelapse calculator ou calculadora timelapse, alguma coisa assim. Você já consegue ver algumas opções e aí você consegue calcular pelo aplicativo, tem um intervalômetro que pode ser uma solução para você. E aí você consegue fazer tudo bonitinho, sem precisar de um aplicativo extra ou nada a mais. Era basicamente isso. O timelapse é uma técnica muito interessante para fazer com que o seu vídeo pareça mais dinâmico, para fazer com que você tenha um valor de produção maior no vídeo, né? Parece que, nossa, que da hora, tem um timelapse, uou. Eu uso muito timelapse nos meus vlogs e tem muitos vlogueiros famosos aí que usam também. Eu acho uma técnica muito interessante. Precisa de paciência, com certeza, mas eu gosto dessas coisas que podem mostrar uma perspectiva diferente do seu ambiente e mostrar a passagem de tempo, que é importante também. Às vezes eu chego em casa meio-dia e aí eu vou sair 6 da tarde. Eu só vou cortar para 6 da tarde? Às vezes sim, porque né, não tenho timelapse, mas eu tento sempre buscar fazer algum tipo de timelapse para mostrar essa passagem de tempo que torna tudo um pouco mais coeso. É bem simples de fazer o timelapse. Vocês só tenham em mente o tempo que vocês vão colocar e o que vocês estão registrando, né? Como eu falei, se é uma coisa que vai demorar mais tempo, coloquem mais um espaço maior entre as fotos. Se vai demorar menos tempo, por exemplo, para uma coisa chegar de A a B, você pode tirar fotos mais rápidas, não é verdade? E também sempre quando você juntar as fotos no seu editor, você consegue deixar elas mais rápidas também. Se você quiser mais devagar, você já não vai conseguir, porque vai ficar meio travadão. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e se você é novo no canal, se inscreva no canal. Lembre-se de dar voadora no like que me ajuda a divulgar esse vídeo. E galera, surpresinha! Se você vê a descrição do vídeo, sabe o que vai ter? Respostas para as perguntas mais frequentes do canal, que é muito interessante, não é verdade? É verdade, André. Não esqueça de me seguir nas mídias sociais para ver todos os meus timelapses. É isso aí, eu sou o André Pili. Tudo muito bacana, muito legal. Tchau. Terminei.